Amado e querido irmão, paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua casa, em consequência, com a sua família. Eu quero transmitir a você uma bênção que Deus enviou para os filhos de Israel lá no deserto ainda, quando ainda eles caminhavam pelo deserto. E esta bênção, ela, por ser uma bênção de Deus, ela é uma bênção eterna. E essa bênção foi dirigida diretamente aos filhos de Israel. Porém, todas as pessoas, como foi uma bênção de fé, todas as pessoas que são da fé, essa mesma bênção pode estar com você. Está em Números capítulo 6, versículos 24 a seguir, para você aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graças a Deus. A palavra que eu tenho hoje a dirigir a você é concernente o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Primeiramente, esta forma batismal foi profetizado através de um profeta chamado Joel, que teria o seu ministério lá por volta do ano 850 a.C. Antes de Cristo, 850 anos, mais ou menos. A cronologia não é exatamente. Se eu falar, mas foi 850 mesmo, eu estaria cometendo um deslize. Porque qualquer cronologia bíblica, ela é aproximada. Por isso, vamos trabalhar com aproximação. Por volta, vamos dizer assim, por volta do ano 850 antes de Cristo, o profeta Joel profetizou. No seu capítulo, nós vamos ler aqui o capítulo 2, e o versículo 28 a seguir diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, e colunas de fogo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Então esta profecia concernente a que Deus enviaria, que o Senhor enviaria o Espírito Santo sobre a terra, mas sobre pessoas. Não é sobre o mundo vácuo. É sobre pessoas. Por isso, quando fala sobre a terra, está se referindo às pessoas. Foi mais ou menos profetizado por volta do ano 850 a.C., um profeta chamado Joel, que Deus entregou essa mensagem para que ele dissesse essa mensagem para nós. Amado irmão, esta mensagem ela se cumpriu na 8ª dispensação da graça, que é a dispensação da graça. As outras 7 dispensações não são dispensações da graça. A dispensação da graça foi exatamente 50 dias depois da morte
e ressurreição de Jesus, 50 dias que ele subiu ao céu, porque depois de 3 dias é que ele ressuscitou, ficou mais 40 dias na terra, e dali a 50, quando completou-se 50 dias que ele tinha sido morto, então foi pouco antes ele tinha subido ao céu e ordenou aos discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles subiram em um lugar chamado cenáculo. Por que cenáculo? Era uma casa simples, um tipo sobrado. E ali eles ficaram. Não eram muitos, era aproximadamente uns 120 entre os discípulos mais chegados de Cristo, e logo em seguida foram nomeados apóstolos. Aliás, já o eram, mas ainda não tinha tido nenhum deles que fosse encarregado de assumir a liderança do grupo, porque todo grupo tem que ter uma liderança. Qual é a função do pastor? É liderar. Ele lidera o rebanho que o Senhor entregou nas mãos dele. Então, ali também tinha, embora eles se equiparassem, mas tinha um que teria que sobressair. E quando Jesus apareceu para Pedro e disse, apacenta os meus rebanhos, entende-se que no primeiro momento, Pedro então assumiu aquela responsabilidade de confortar os demais. E aí, 50 dias após todos esses acontecimentos, culminando inclusive com a assunção de Jesus ao céu, de manhã, muito de manhã, 9 da manhã, eles estavam reunidos no cenáculo e Pedro, tomado pelo Espírito Santo, começou a falar para os irmãos reunidos ali, uns 120 mais ou menos, que convinha que o Espírito Santo, que se cumprisse aquilo que Jesus teria prometido, e que recomendou-lhes que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Poder de quê? Poder do Espírito Santo, poder de Deus. Era um poder dado pelo batismo com o Espírito Santo. E quando ele estava falando, então, viram-se línguas repartidas como de fogo, e um som, um barulho, um vento, não tempestuoso para assombrar, mas um barulho que foi identificado como um vento. E aquelas línguas de fogo pousando sobre cada um dos discípulos que estavam naquele cenáculo em contínuo, ato contínuo. Não foi depois, muito depois. Naquele ato contínuo, eles começaram então a falar em outras línguas. O que é outras línguas? Então, veja bem, aqui eu quero fazer um parêntese, porque as igrejas tradicionais, presbiteriana do Brasil, presbiteriana renovada, presbiteriana, a outra presbiteriana, que tem a do Brasil, e tem a segunda presbiteriana de 1934, né? Aí você também fica sabendo da metodista, da Batista. Hoje a Batista virou assim um tabuleiro de xadrez, porque tem muitos. Antigamente vendia-se, não sei se ainda faz isso, mas tinha um tabuleiro onde eles carregavam pirulito. Então cada buraquinho ali tinha um pirulito. Hoje em dia a Igreja Batista mais ou menos virou isso. Não tem mais uma igreja, mas existem muitas igrejas batistas. Não sei se eles têm uma convenção que congrega todo mundo. Eu acho que não, porque tem batista hoje em dia para todo quanto é gosto. Recentemente eu estive no Nordeste e lá eu vi, principalmente no Nordeste, que me parece que é onde mais floresceu a Igreja Batista no Brasil. Então tem lá Batista não sei de quê, Batista não sei das quantas. Então, mas a maioria das igrejas batistas, com raríssimas exceções, são igrejas tradicionais, que trazem ainda, embora mude o ministério, mas continuam trazendo aí a tradição da igreja batista, chamada Batista Batistona, aquela igreja fria, gelada, parecendo o Alasca, lá nos Estados Unidos. Junto com ela, presbiteriana,
metodista, anglicana e tantas outras igrejas chamadas tradicionais que acreditam que você é batizado com o Espírito Santo na hora que você desce as águas. Olha, como é que pode, em detrimento ao que está escrito na palavra de Deus, uma igreja que se preza, que se respeita, se fosse esse o caso, que eu tenho várias observações a fazer por elas, sobre elas, como é que pode dar uma interpretação tão distante da realidade do verdadeiro batismo com o Espírito Santo? Jesus disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E no Pentecoste, Jesus, através do Espírito, voltou. Ele disse: estarei convosco para sempre. Ele prometeu estar para sempre. Para sempre até quando? Até o dia da volta. A volta para arrebatar a igreja. Porque depois que Jesus voltar e arrebatar a igreja, você aí que está juntando tesouro na face da terra, saiba que você não vai aproveitar nada. Vocês aí que estão fazendo templos suntuosos, esse templo, assim que Jesus voltar, isso aí não vale mais nada. É para morada de morcego, para morada de rato e outras coisas mais. Barato e tudo mais, porque aí você não vai mais congregar nesse templo aí que você está fazendo ou já fez. Tão bonito, tão enfeitado. O próprio Deus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, então, de homens. Então não é porque você faz um belo templo que Deus está nesse templo. Isso não é verdade. Ele, quando apareceu literalmente pelo poder do Espírito Santo, foi no cenáculo, que era uma residência simples, era uma residência mesmo. Só que era uma sala grande que coube ali os 120 discípulos e depois ficaram ali. Aí, quando desceu línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. E os incrédulos, impávidos, os religiosos tradicionais que já existiam naquele tempo, chegaram para perto para ouvir. E até aquilo foi objeto de especulações. Ué, essa hora do dia, 9 da manhã, que é a terceira hora, já estão bêbados? Aí disseram: não, isso aí não foi, eles estão embriagados, não. Isso aí é porque é o poder do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, e era um dia chamado Dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus. Hoje fala os crentes pentecostais, não tem nada com crente pentecostal. Não é crente pentecostal. Aquilo foi no dia de Pentecostes, um dia que os judeus comemoravam 50 dias após as colheitas. Era uma comemoração. E aconteceu isso naquele dia, mas isso não é pentecostal. Crente pentecostal. Não existe crente pentecostal. Que ele não estava fazendo festa comemorando com os judeus. Até hoje tem crente batizado com o Espírito Santo, que por acaso, naquele dia, que era uma festa que estava os judeus todos reunidos, e até de outras nações também estavam ali em Jerusalém, aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Consequentemente, o que é o batismo com o Espírito Santo? É evidente, tem que ter evidência. Qual era a evidência? Línguas. Quais línguas? Línguas para alguns estranhos. Não é hoje em dia não dá nem para confiar nisso. Porque tem igreja aí que está até ensinando como enrolar a língua e fazer esse tipo de manifestações, confundindo as pessoas, dizendo que é o batismo com o Espírito Santo. Porque o primeiro sinal que tem que haver para o crente que vai ser... E outra coisa, o batismo com o Espírito Santo não é para qualquer pessoa. Existe aí um movimento dentro da Igreja Católica, uma igreja idólatra, na Igreja dos Ídolos, chamada de renovação carismática. Isso não é o Espírito Santo. E aí sim, aí é roleira. Aí estão enrolando a língua para imitar, porque imitar o batismo com o Espírito Santo. As imitações nem sempre são boas, e nesse caso não vale absolutamente nada.
Então, a renovação espiritual é uma renovação que parte dentro de você, do seu coração. E o Senhor Deus queima a pessoa. O Espírito Santo disse, ele queimará. Está lá na profecia de João Batista, que ele queimaria. Jesus, quando viesse, ia queimar. O batismo com o Espírito Santo é fogo. Não existe essa pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo e não recebeu um calor sobrenatural. Um calor muito, mas é um calor mesmo, sobrenatural. Um gozo no coração, que não existe nada na terra que possa se comparar. Eu estou advogando em causa própria, porque eu sou o homem batizado com o Espírito Santo. E tem mais umas coisas que eu tenho que dizer para você. Por que o batismo com o Espírito, ele diz que receberá esse poder? Poder sobre quê? Aí tem a palavra inteira. Mas uma das coisas importantes que tem é que o batismo com o Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, você fatalmente receberá algum tipo de dom. E tem alguns dons. Ninguém pode ter. Tem pessoas aí que estão tirando palavras, abrindo a Bíblia, tirando palavras, dizendo que Deus está mandando, falando isso, aquilo, outro, e a pessoa sequer é batizada com o Espírito Santo. Não pode. Não faça isso. Não seja uma pessoa tão nécia. Não seja uma pessoa tão imprudente de querer confundir as coisas. Só quem pode ter a palavra, o dom da palavra, primeira coisa, é batizado com o Espírito Santo. Sim, mas os tradicionais que falam tão bem, porque eles fizeram um curso de teologia e aprenderam a falar, certo? Aprenderam a falar. E eles sabem falar no curso de teologia, para aprender a pregar. O padre também, a mesma coisa. Mas não é por causa do batismo. Quando é o batismo com o Espírito Santo, você fala pelo Espírito Santo, você profetiza. A mensagem sua é uma profecia, porque é o Espírito Santo quem está mandando. E quando você usa a homilética, os políticos são bons na homilética. Alguns deles, analfabeto, como o presidente da República, por exemplo. Qual é a cultura que o nosso atual presidente tem? Nenhuma. E quem é que fala melhor do que ele aqui no Brasil? Quem? Eu acompanho as conversas de todo mundo aí. Porque aquilo, homilética, é o dom que ele tem da homilética, de falar bem, de saber se expressar. Agora, já a pessoa que é batizada com o Espírito Santo recebe o dom de pregar. Ele vai pregar a palavra de Deus com bastante eloquência e vai também, dentro desta pregação, ele estará profetizando. Quem está ouvindo aquela pregação do indivíduo que é batizado com o Espírito Santo, ele também estará recebendo simultaneamente naquela palavra uma mensagem do próprio Deus. E ele vai dizer, mas como é que aquele homem sabia dos meus problemas? Falou tudo da minha vida. Aquela mulher falou tudo da minha vida, porque ela estava na unção do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele, então, recebeu o dom da palavra, está profetizado. Isso aqui não é coisa que é invenção, não. Aí vem lá o Paulo, no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, diz assim: primeiramente é dada a palavra da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro a fé, e a outros os dons de curar. Eu pergunto para você, a igreja presbiteriana crê nisso? A igreja metodista crê nisso? A igreja batista vive isso? Não é só crer, não. Eu quero saber se vive isso que eu estou dizendo para você. Eles têm o dom de curar? Você, quando vai assistir o culto deles lá, você vê manifestações de demônios, porque os demônios, quando a palavra de Deus vem na igreja, e ali se tiver algum demônio, o demônio se opõe à palavra, e ele se manifesta. Não é que está chamando o demônio, ele está lá na pessoa. Mas quando a palavra entra em choque com ele, porque a palavra é ungida da parte de Deus, e quem está pregando pelo Espírito de Deus, o diabo se revolta e se manifesta e vai expulso. Nessas igrejas que eu estou citando para você, que são companheiras
são, vamos dizer, parceiras, são irmãs, de outra forma, mas são também da Igreja Católica Apostólica Romana. Lá não tem o poder de Deus, lá não tem a unção do Espírito Santo, lá não tem a graça, lá o que tem é a palavra de homilética, aprendido na faculdade de teologia. Isso está por aí. Mas a unção mesmo não tem. Palavra tem, mas não essa palavra aqui. Essa palavra dos dons espirituais, essa palavra não tem. E a fé? E o dom de curar? Existe o dom de curar? Existe o dom de curar. Quando você é batizado com o Espírito Santo e o Senhor deu para você naquele dia esse dom, porque são vários dons. De repente ele não deu esse, deu um outro. Aí você ora pelos enfermos com a imposição das mãos. Olha, nós temos isso aqui no Brasil, testemunhos. Ainda tem um velhinho aí, chamado Luiz Esquiriló. Nós trabalhamos juntos há uns 50 e poucos anos atrás. Eu fui auxiliar dele em campanhas de evangelização. E aquele senhor hoje está com 103 anos de idade. Aquele senhor orava lá de cima do púlpito, do palanque armado. E por volta dos campos, geralmente era no campo de futebol, Jesus curava. E as pessoas vinham dar testemunho. Aleijado, cego. Hoje em dia não tem mais isso, porque os homens são falhos. Hoje em dia você não vê isso aí, porque os homens são pecadores, são gananciosos. Estão correndo atrás de riqueza, de dinheiro. Estão correndo atrás de outras coisas. Mas naquele tempo, quando o homem era consagrado, como os apóstolos, que eram consagrados, viviam a vida consagrada de jejum e oração e separação. Esses homens eram separados há pouco tempo atrás, 50 e poucos anos. Eram separados para o trabalho de Deus. Não se envolviam com riqueza, com essas ofertas todas, pedindo milhões, traz aí, não sei como. Não era isso não, era uma outra, a história dessa igreja que eu estou falando com você, de 50 e poucos anos atrás, era uma outra igreja, não é essa aí não. Esse pentecostal que você vê aí, essa coisa toda aí, esses pulos, esses reteteios que chamam por aí, não tinha nada com isso não. Eram os ministros, tal qual eu era também nesta ocasião, ministro, nesse mesmo ritmo, batizado com o Espírito Santo, com dons espirituais. Até hoje eu manifesto esses dons, Deus manifesta em mim esses dons espirituais, porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora, batista, presbiteriano, metodista, são bons pregadores, dentro daquilo que eles conhecem, dentro da teologia e da doutrina da igreja deles. Mas Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, vamos dizer assim, batismo com o Espírito Santo, porque foi no dia do Pentecoste, não tem. E aí estão dizendo o seguinte, quer que ele falar para você aí, seu crente gelado, seu crente que parece o Alasca, de gelo. Estão dizendo que no dia que você é batizado nas águas, simultaneamente, você é batizado com o Espírito Santo. E cadê a evidência? Eu pergunto para você que está me ouvindo, o que foi que mudou em você? Que poder você recebeu? Que você tem medo do diabo. Se vê um endemoniado, você corre, como eu já vi correndo. Já vi alguns correrem, até obreiros, ministros. Cadê? Nada, porque você não está na palavra, na unção dos discípulos e apóstolos, principalmente do primeiro século, porque depois as profecias de Paulo, ali no capítulo 20 do livro de Atos, começaram a acontecer, começaram já naquele tempo a haver modificações, obreiros espertalhões já começaram a modificar a doutrina e enxertar outras coisas que não tinham nada a ver com os ensinos apostólicos e daquilo que recebeu do Espírito Santo. Então, meu querido e amado irmão, a igreja de Jesus, ela tem que ter sinal. Expulsa demônios, falar em línguas, batiza em nome de Jesus, santa ceia com pães asmos, e consagração, e sobretudo santidade. Hoje você olha para
mulher e até homens, e não sabe de quem a presença dele ou dela. Você não sabe, não tem nenhum sinal que possa dizer assim, olha, essa mulher, esse homem tem um semblante diferente, porque eles estão comunados com o mundo. O que é o mundo? Mundo de vaidade, mundo de pecado, bebem cerveja, bebem vinho, se embriagam, certo? Participam de rituais musicais que são verdadeiras músicas. Eu não vou dizer que o diabo inventou a música, mas a música é divina, mas a letra, e aí Deus dá a música, uma música, e o inimigo vem através de um desviado, de um que não tem compromisso com Deus, e ele então altera a música. A própria música, que seria uma música bastante, vamos dizer assim, simples, mas bonita, de se ouvir, simples. E aí ele vem e coloca. E naquela mente daquele indivíduo que canta, ele então modifica a música, e a letra então ninguém nem se fala. Porque tem letra aí que é verdadeiro convite a drogas, verdadeiro convite à prostituição, verdadeiro convite à carnalidade. Então isso aí não tem nada a ver com as coisas de Deus. A simplicidade do evangelho, o que é? É simples. Você prega, vive o que prega, você crê, você tem fé, porque o Espírito Santo dá a fé para você, está escrito, a uns é dado o dom da fé. Que maravilha! Se você tem a fé, você supera os obstáculos da vida. E se você é pregador e tem a fé, você vai operar milagres, operar maravilhas. E nessas igrejas que eu estou falando para você, não tem nada, porque elas são semelhantes à igreja tradicional católica. Já não estou mais nem dizendo desta pseudo-igreja chamada, essa igreja da renovação carismática. O que é carismático? Carismático é, segundo o dizer deles, é um indivíduo que é batizado com o Espírito Santo, é um indivíduo que é avivado, é um indivíduo que recebe determinada dose do Espírito Santo. Só que ali não pode, porque Deus não se mistura. O Senhor não contende com os ídolos. Se você é idólatra, se você se ajoelha diante de uma estátua, de uma imagem, que você chama de santo, e você colocou aí, e você se ajoelha diante dela, como é que o Espírito Santo vai batizar você se você está cometendo o pecado da idolatria? E sobre isso está escrito que nenhum idólatra entra no reino dos céus. São palavras que Deus enviou através de João o evangelista, o apóstolo João, e ele escreveu em Apocalipse que nenhum idólatra entra no reino do céu. Se você é idólatra, você acha que você vai entrar no reino dos céus? Contrário àquilo que o Senhor falou? E o Espírito Santo vai te batizar? Nunca. E se batizar, no outro dia, você já deverá ter renunciado à idolatria. E ter corrido e buscado o batismo verdadeiro, não o batismo falso. O batismo aí, que ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana, lá em 325. Não é isso não. 325, lá no Concílio de Nicéia. Não. O batismo é o dos apóstolos. Eu, pastor Manuel Jerônimo, meu batismo que eu realizo é o batismo dos apóstolos. Outro dia eu perguntei, alguém veio me contestar e eu perguntei, você acha que os apóstolos erraram? E o indivíduo, que é uma dessas igrejas que eu estou dizendo, que é batizado na Trindade, disse, erraram. Eu falei, mas rapaz, de onde é que você vem com essa palavra? De onde sai essa autoridade sua para contestar os santos homens de Deus, que inclusive morreram por causa do Evangelho? E hoje em dia não estão morrendo por causa do Evangelho, muito pelo contrário. Alteraram o Evangelho, começaram a pregar uma falsa, vamos dizer assim, para buscar riqueza na face da terra. Eles então começaram a pregar que uma falsa
que Deus está dando riqueza. Não, no Evangelho de Cristo Jesus não há riqueza provinda do Senhor. Ele derramou seu sangue na cruz para nos salvar. E no arrebatamento nos levar para onde? Para a morada que ele foi preparar. E não para nos dar prosperidade material na face da terra. Isso não é pregação do Evangelho. Isso aí é pregação lá. Aí quando eles buscam o fundamento lá no Velho Testamento, ali o fundamento lá é verdade, lá, só lá. Porque Deus realmente deu para o povo judeu. Inclusive, deu um país, deu toda uma nação. Aí isso é de vocês, eu estou dando para vocês. Então não foi só um carro. Naquele tempo nem carro tinha. Mas deu uma nação. Segundo uma arqueologia, diz que tinha mais de 200 cidades. Quando eles chegaram lá em Canaã, que tomaram conta desse grande e imenso patrimônio. Vaca, enfim, já era uma possessão muito rica. E eles tomaram... Aí o Senhor fala lá, vocês comeram uva que não plantaram. Trigais, comeram pão dos trigais que não plantaram, porque Deus deu, então ali foi uma prosperidade. Agora, hoje em dia, na graça, na 8ª dispensação, que foi construída com o sangue de Jesus, e também daqueles que foram, logo após a assunção de Jesus ao céu, tornaram-se ministros e foram pregar a palavra de Deus, também morreram por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o Evangelho foi, lá no começo, foi construído com sangue. Morreram lá para que hoje você vai enriquecer, vai ganhar dinheiro, e dizendo que Deus deu para você essa prosperidade. Ledo é engano, mentira. A igreja de Jesus não é rica porque Deus enriquece ela, não. Ela é uma igreja sofredora, que tem a oposição do mundo, porque ela não concorda com o mundo. Você sabe por que mataram João Batista? Porque ele disse para Herodes: você está em pecado, porque você está em pecado de adultério com a sua cunhada Herodias e também a sua sobrinha, aquela que dançou a dança do ventre. E ele disse: olha, até metade do meu reino eu te dou. Aí a mulher foi lá e consultou. Disse: não, pede a cabeça de João Batista, porque João Batista tinha denunciado o pecado. Então, aí, hoje em dia, diz que tem uns amigos do Evangelho. Os amigos do Evangelho. Que conversa é essa? De onde é que existe amigo do Evangelho? Jesus vai aceitar esses amigos ladrões, enganadores, corruptos, mentirosos? Nunca, nunca. Ou você é, ou não. Por isso disse ele: quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa seríssima. E ele ainda hoje batiza. Batiza. Jesus não voltou ainda, a igreja ainda não foi arrebatada, ainda batiza. Mas porque as pessoas começaram a imitar o batismo com o Espírito Santo, com várias igrejas, vários pastores estão ensinando isso, ensinando a falar em línguas. Então, não dá para você confiar mais se fulano de tal foi batizado ou se não foi. Aí você vai, entrevista ele e pergunta: você foi queimado? Você recebeu um fogo, um calor sobrenatural no seu corpo? Você estava orando? Ou você... Aí ele vai, pelo que ele vai dizer para você, você vai julgar se você tiver capacidade. Se é batismo ou se não é. Mas eu particularmente tenho visto tanta coisa nos dias de hoje, e eu já venho de longa data, quando era real, quando isso aí era verdade, que hoje em dia eu não acredito assim tão facilmente que você está batizado com o Espírito Santo, porque uma das evidências são os dons. E aqueles que estão imitando os dons aí? Você lembra daqueles filhos de Cefas lá que disseram: não, Paulo está expulsando demônio, vamos expulsar também. E eles eram 7 irmãos. E foram lá imitar Paulo. Estamos expulsando esse demônio em nome do Deus que Paulo prega. Aí os demônios partiram contra eles e rasgaram suas roupas, arranharam eles todinho e eles fugiram. Porque
O que Paulo pregava era real porque Paulo estava cheio desse espírito, desse poder. E eles queriam imitar. Aí deu no que deu. Então hoje também estão imitando. E como as coisas estão de mal a pior espiritualmente, então está por aí. Mas você, meu amado e querido irmão, busque se você ainda não é. Busque. Diga, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Faz de mim um servo teu como na primeira era da igreja. Eu quero provar desse mesmo Espírito. Mas não vai pelo Espírito que está na sua igreja hoje em dia, que na sua igreja tem um Espírito chamado Espírito da imitação. Então, isso aí tudo é falho, porque não é verdade, não é uma coisa que vem do Espírito Santo. Então, eu estou aqui falando para você a respeito do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Dom de cura, dom da palavra, dom da sabedoria, dom da ciência. Mas qual é a ciência? Aquela que você aprende lá na faculdade? Não, não é aquela ali não. A ciência que diz aqui é a ciência da palavra. É a ciência da palavra. Quando você recebe de Deus esse dom, você tem a ciência da palavra. Então, a palavra para você é clara como um rio. Porque você foi batizado com o Espírito Santo e recebeu. Então, saia dessa igreja que está falando aí que não existe batismo literal, que está dizendo que batismo com o Espírito Santo, de que língua não é verdade. Saia! Porque ele está indo contra a palavra de Deus. Está aqui os relatos. No capítulo 2 do livro de Atos, está lá o batismo com o Espírito Santo. As coisas verdadeiramente aconteceram e acontecem ainda hoje. Tem uma mulher aí, não tem mais, ela morreu faz muitos anos. Estava doente numa cama. O nome dela é Aimee, o nome eu não lembro não. E ela foi batizada com o Espírito Santo, estava doente para morrer, era moça nova, tinha 27 anos, lá nos Estados Unidos. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, sarou da doença e começou a pregar uma mensagem que Deus mandou que ela pregasse. Jesus cura, não, Jesus salva, era a primeira palavra. E ele salva mesmo. Eu fui salvo por Jesus. Até hoje estou salvo. E se amanhã Jesus voltar, com certeza absoluta, eu, Manuel Jerônimo, subirei. Estarei com a igreja do arrebatamento. Ele há de ser salva, ele cura e ele batiza com o Espírito Santo. E hoje a igreja desta mulher, desde 1927, mais ou menos, ela está em 146 países do mundo. É a igreja chamada quadrangular, que hoje em dia é um antro. Se você quiser chamar de igreja, você chame. Mas aqui não é mais igreja, mas já foi. E a mensagem foi essa: ele salva, ele cura e ele batiza com o Espírito Santo. Eu sou testemunho ocular, porque eu recebi de Deus dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, e enfim, e o Senhor ainda é o mesmo. E diz que isso aqui é para vós, para os vossos filhos, para os que estão perto e que estão longe. Longe, isso se refere ao tempo. Então, até hoje, 2000 anos depois, o Senhor continua batizando com o Espírito Santo. Mas saia da imitação. Deixe as carpideiras de lado e venha para o Evangelho verdadeiro e busque os dons, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas de acordo com os apóstolos, o que eles ensinaram e não o que a igreja caída, apostata, ensinou em 325 e de lá para cá é isso que você está vendo aí. Que Deus abençoe você, meu amado, e que você acorde, desperte, porque também tem algo ainda mais importante a dizer, que eu falarei subsequentemente a respeito da volta de Jesus, da condenação eterna, da salvação eterna e, em contrapartida, a condenação eterna. Ninguém vai ficar no meio termo. Purgatório não existe. O que existe é ou você é salvo ou é condenado. Um dos dois. Deus te abençoe.
que a palavra de Deus entre no teu coração. Amém.